O CNJ em Ação começa agora. Hoje você vai conferir os destaques da sessão de número 183 do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. Nós vamos falar sobre a implantação do processo judicial eletrônico no CNJ. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, o Conselho Nacional de Justiça analisou um procedimento de controle administrativo. O desembargador Francisco Djalma da Silva questionou a abertura do procedimento administrativo disciplinar realizado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Acre. Segundo o advogado do requerente, houve prescrição da punição. Eles já estão cobertos pela prescrição disciplinar. E a segunda tese é a de que, em razão desses mesmos fatos, já houve duas decisões anteriores determinando o arquivamento das reclamações disciplinares, considerando a inexistência de infração disciplinar. O relator Flávio Cirângelo considerou o pedido improcedente. Como se trata de processo administrativo disciplinar legitimamente instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, não pode o CNJ, neste momento, imiscuir-se na competência privativa daquele tribunal e reapreciar o mérito já decidido por aquela corte. Por unanimidade, o CNJ considerou o pedido improcedente. Depois foi analisado mais um procedimento de controle administrativo. A desembargadora Regina Célia Ferrari questiona a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Acre. Ela foi declarada impedida de participar de julgamento por ser esposa de outro desembargador. Não há, portanto, senhores conselheiros, razão em se impedir a requerente, que é uma juíza de carreira, aprovada em primeiro lugar no concurso, promovida a desembargadora por antiguidade, de votar em procedimentos administrativos no âmbito do Tribunal de Justiça. O relator, conselheiro Saulo Casale Bahia, lembrou decisões anteriores do CNJ e considerou procedente o pedido da desembargadora. Não há o que se falar em violação ao artigo 128 da LOMAN e não se justifica a aplicação dos preceitos previstos no parágrafo único do artigo retrocitado. Impedir que a requerente ou seu esposo possam deliberar sobre as atribuições previstas no Tribunal Pleno Administrativo é ilegal, pois matérias de cunho administrativo não se incluem nas vedações legais. Logo depois, o conselheiro Gilberto Martins pediu um tempo maior para observar o caso. Eu quero analisar com maior cuidado se os mesmos critérios que justificam a existência do impedimento para questões jurisdicionais, por que elas não seriam também extensivas às questões de ordem administrativa. Guilherme Calmon também quer analisar a situação. Um exemplo hipotético, mas que de fato pode acontecer. Um juiz que, em razão de determinado comportamento que venha a adotar, pratica um crime, ao mesmo tempo um ato ilícito e, ao mesmo tempo, uma infração funcional. De um ato só pode haver 3 repercussões. Como ele vai responder a uma ação penal, ele vai responder a uma ação de reparação de dano e um processo administrativo disciplinar. Nos 2 primeiros, havendo parentes no âmbito do tribunal, ou cônjuges, né, como o caso, não podem votar por força da regra da LOMAN. E no processo administrativo disciplinar, que a princípio tem um efeito menor, um efeito menos grave do que os dois primeiros processos, os dois vão poder votar. O CNJ também julgou um pedido de providências da Associação do Ministério Público da Bahia. O MP questiona o procedimento do Tribunal de Justiça do Estado, que intima os promotores por meio eletrônico e não pessoalmente. Então, o órgão ministerial não é avisado, seja de qualquer forma, eletronicamente, através de papel ou telefone. Tem aí uma intimação por órgão ministerial. Não tem. Essa informação é lançada em sistema. Então, entra no sistema da Justiça e lá ele fica depositado. Aí cabe que
cada promotoria, de cada localidade, acesse o sistema e vá atrás da intimação e diga, eu sou promotor, eu estou aqui, tem o que para me intimar? A relatora Maria Cristina Peduzzi lembrou que há um módulo para que possam ser feitas as consultas dos processos e considerou improcedente o pedido. Para a comunicação eletrônica, o Poder Judiciário disponibiliza os processos com intimação pendente e, como ocorria com o processo físico, o Ministério Público se organiza internamente para identificar o destinatário da intimação. O conselheiro Gilberto Martins fez uma sugestão. Se não seria o caso de nós pedirmos a uma equipe do próprio Conselho Nacional, que já atua na área de informática aqui, a fazer o levantamento desse sistema lá na Bahia para ver se efetivamente está sendo cumprida essa norma do artigo 5º. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, também fez uma ressalva. No site do tribunal está esclarecido a unidade, né, por unidade jurisdicional. Foi dito. Ora, basta ao promotor, ele sabe qual a unidade jurisdicional perante a qual ele atua. Basta buscar essas intimações, clicar. A conselheira Maria Cristina Frischheisen pediu vistas do processo para analisar o que está ocorrendo. Eu tenho que ver o sistema de interoperabilidade. Eu preciso ver se aquele acordo que foi feito entre o CNJ e o CNMP, mas que vale também para a Defensoria, quando ele abre lá, se o tribunal disponibilizou mesmo, a ser compartilhado. Se o tribunal está disponibilizando mesmo. Porque eu ia ao site, é claro, se eu me logar como advogado ou como terceiro, está tudo certo. Só que não é isso que garante a intimação pessoal. A intimação pessoal é enviar eletronicamente e na coordenadoria jurídica do órgão, o coordenador jurídico abrir as intimações do dia e poder passar. Se isso não estiver acontecendo, não há intimação pessoal em meio eletrônico. Na próxima semana, você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 183. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O seminário discute a atuação da Justiça Militar nas esferas estadual e federal, já que em alguns casos há conflitos de competência de onde o processo deve ser julgado, se na Justiça comum ou na especializada. Algumas dessas questões já estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos várias questões na competência. A Justiça Militar, por exemplo, pode julgar civis que cometem crimes de desacato, de desobediência. Essa é uma questão importante. Então, nós temos várias que a Justiça Militar pode julgar crimes das Forças Armadas praticados no exercício da atividade policial, como se dá na questão da ocupação de algumas comunidades no Rio de Janeiro. Então, existem várias questões que estão imbricadas com essa questão da existência da Justiça Militar como ramo autônomo. Os conselheiros e outros representantes do Judiciário, do Governo Federal e do Legislativo discutem também se o Tribunal de Justiça pode ficar responsável pelo julgamento dos recursos e se deve haver uma carreira exclusiva. O conselheiro do CNJ falou sobre a ampliação ou a possível diminuição de competência para analisar ações cíveis disciplinares ou crimes dolosos contra a vida. Nesses casos, essa modificação da competência trazida pela emenda 45, que deixou monocraticamente o juiz competente para julgar as ações em que tiver civil como vítima de uma ação criminosa praticada por um militar, ele passa a ser julgado pelo juízo militar monocraticamente, não mais para o Conselho. Isso também são transformações que podem ser implementadas também no âmbito da Justiça Militar da União. Já o conselheiro Saulo José Bahia falou sobre a composição da Justiça Militar. Nós já temos conhecimento de propostas no sentido de alteração da proporção de juízes de carreira em relação a não juízes de carreira, redução do número de ministros, de 15 para 11, há uma proposta nesse sentido. Os temas estão sendo divididos em grupos que vão analisar também a estrutura do sistema de justiça criminal militar e até a possibilidade da extinção dos tribunais militares brasileiros. Qualquer proposta de extinção ela tem que ser apreciada pelo plenário do CNJ e mais, ela teria que ser encaminhada como proposta de emenda constitucional. Então são muitos passos até isso e nós ainda estamos nos passos preliminares, que é efetivamente de diagnóstico de conhecer essa justiça militar, tanto a militar estadual como a militar federal. Os tribunais
tribunais brasileiros devem apontar os processos que tratam de violações de direitos humanos que ocorreram entre 1946 e 1988, principalmente na época do regime militar, ou seja, depois de 1964. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça e a Comissão Nacional da Verdade assinaram um termo de cooperação que prevê o repasse de documentos e de dados sobre os processos para esclarecer as graves ocorrências do período. As informações são relevantes para o registro público dos fatos. O prazo foi prorrogado por causa da grande quantidade de processos. Depois que os tribunais passarem os dados para o CNJ, o Conselho vai reunir as informações que serão encaminhadas para a Comissão Nacional da Verdade. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a pensão alimentícia, a quantia fixada pelo juiz para a manutenção dos filhos ou do outro cônjuge. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre a pensão alimentícia. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. Nos dias 13 e 14 de março, será realizado o Encontro Nacional do Sistema Socioeducativo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Entre os dias 17 e 21 de março, vai ser realizado em todo o país a Semana Nacional do Tribunal do Júri para julgamentos de crimes dolosos quando não há intenção. No dia 20 de março, vai ser promovido o Encontro Brasileiro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais. O evento será em São Paulo e faz parte de uma parceria entre o CNJ, SEBRAE e o CRJ. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. Ele vai falar sobre a implantação do processo judicial eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo aqui no programa o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. Nós vamos falar sobre a implantação do processo judicial eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Bem, inicialmente, o PJE está sendo aí disseminado essa ideia, inclusive muitos já em andamento mesmo a implantação do sistema, que é uma orientação do CNJ, mas por coincidência ou não sei, aí eu quero a explicação do senhor justamente, por que o CNJ então só agora está implantando o sistema? O CNJ, ele tem uma característica diferente dos demais tribunais, que é o tipo de procedimento que ele trabalha. Ele trabalha com procedimentos administrativos de apuração disciplinar ou administrativo dos tribunais, e o PJE originalmente foi desenvolvido para o tratamento de processo judicial. Então, nós tivemos uma primeira fase de adaptação do PJE a essa realidade administrativa, de modo que ele hoje pode ser usado não só no CNJ, mas também em corregedorias, por exemplo, em outros tribunais. Mas também tivemos uma decisão estratégica aqui no CNJ de migrar todos os processos eletrônicos do sistema que será desligado, o eCNJ, para o PJE. Então, haverá uma troca completa do sistema aqui do CNJ pelo PJE, o que não costuma acontecer nos tribunais. Nos tribunais, quando há uma implantação, é uma implantação apenas para o futuro. Então, todos os processos, a partir de então, rodariam no PJE. Mas os processos antigos continuam funcionando nos sistemas legais, nos sistemas antigos dos tribunais. Não há essa expectativa de migração imediata. E aqui no CNJ nós faremos essa migração. Então, esse período
entre a recomendação, entre a sugestão de se utilizar o PJE e este momento de implantação concreto, se deveu muito a essa necessidade de migrar, de adaptar os dados do sistema antigo aos dados do PJE. E agora ele passa a funcionar, aliás, implantar, né? Essa implantação começa agora no Conselho Nacional de Justiça. Você tem uma previsão de término? Aliás, e nos outros tribunais, como é que está? No dia 3 de março, nós vamos migrar todos os processos do ECNJ para o PJE. É um mês de adaptação, tanto para os usuários internos quanto externos, com o PJE. A partir do dia 3 de março, estará 100% implantado no CNJ. Nada mais haverá a ser feito para essa implantação, apenas as manutenções regulares. Nos tribunais, os tribunais, de acordo com a resolução 185, têm que apresentar cronogramas para a implantação do PJE em cada um de suas varas e do próprio tribunal. Esses cronogramas devem prever a implantação gradativa, gradual, com responsabilidade, é claro, dependendo do tamanho de cada tribunal, até 2018, sem prejuízo de, conforme o porte do tribunal, ser solicitado ao CNJ, ao plenário do CNJ, uma ampliação ou mesmo até a redução do prazo para a implantação. E o que melhora com o PJE, não só, claro, aqui no Conselho Nacional de Justiça, mas também nos tribunais? A gestão do processo será melhor feita. O PJE, ele traz uma ferramenta de controle negocial, de controle da tramitação do processo, que chega no nível de saber em que momento o servidor começou a fazer um ato de intimação e em que momento ele terminou isso. Quantos atos desses ele fez durante o dia. Então, com o tempo, e é claro, há uma necessidade de adaptação dos órgãos a essa nova realidade, nós conseguiremos, em nível de gestão, descobrir qual é o ramo, qual é o segmento da vara, do órgão judiciário que está com carência de servidores, aqueles que estão com excesso de servidores e, principalmente, vamos poder deslocar aqueles servidores que estão em excesso numa determinada área para a área que mais interessa, que são os gabinetes, que é onde, de fato, o nosso objetivo como poder é realizado, dando a decisão para o jurisdicionado. Muitas vezes se pensa, não, nós vamos economizar aqui, vamos fazer um sistema aqui para economizar, pura e simplesmente, às vezes, para economizar, ou papel, ou até mesmo espaço físico, né, nos tribunais, para guardar toda essa papelada, que não é pouca, inclusive. Mas, nesse caso, do PJE, não é uma questão de simplesmente economizar, inclusive, dar mais controle e agilidade ao próprio processo. Exatamente. Controle e agilidade e também melhorar também a interface que o próprio Poder Judiciário tem com seus usuários externos, os advogados, as partes, porque hoje, num local, por exemplo, como Brasília, um advogado que atue nos diversos tribunais aqui em Brasília, ele terá que lidar com 9 sistemas diferentes, com interface diferente, com forma de acesso diferente, com, às vezes, login e senhas diferentes. Então, isso é algo que impacta muito a utilização pelo usuário externo, mas que, às vezes, a pessoa não se dá conta disso. Com o tempo, com a uniformização, eles vão ver que traz um benefício muito grande em razão do aprendizado, da necessidade de se otimizar e de sugerir melhorias que vão ser espalhadas, não só para o Tribunal X, mas para todo o Poder Judiciário. Nós falamos aqui na questão econômica, que, claro, não é o primordial, mas dá para ter algumas ideias já de economia em torno disso? Sim. O TJ do Rio Grande do Norte, por exemplo, ele tem um custo mensal de manutenção de um contrato de um dos sistemas que ele mantém de R$3 milhões. E esse custo vai desaparecer com o PJE. Claro que isso não significa que o PJE não tem custo algum, tudo tem custo. Só que o custo do PJE é um custo muito mais inerente à própria atividade judiciária, porque é um custo dos servidores que mantém, da equipe de TI e da própria infraestrutura. Não é um custo de uma contratação de terceiro que é permanente e que, por vezes, é até prejudicial ao próprio judiciário. E prejudicial, quando eu digo prejudicial, eu digo no sentido estratégico.
porque se uma empresa X chegar a falir e o tribunal depender dela de uma forma muito importante, o tribunal vai parar até que ele possa se recuperar. E com o PJE, essa questão estratégica, ela fica dentro do Poder Judiciário. É o CNJ, o TSE, o CSJT, os TJs, todos eles têm servidores capazes de manter o sistema, mesmo numa situação de crise. Então, é algo que trará muitos benefícios estratégicos para o Poder Judiciário. O senhor citou aí alguns tribunais. Tem algum tribunal que o processo já está bem adiantado? Ou um determinado ramo da justiça, a justiça trabalhista, por exemplo, ou a eleitoral? A justiça trabalhista é a que nós temos mais penetração. Nós já estamos com o PJE lá em todos os tribunais, primeiro e segundo grau, então já temos mais de 1 milhão de processos. Em segundo lugar, nós temos o TJ Pernambuco e até março nós vamos entrar em todas as áreas cíveis da comarca de Belo Horizonte. Então, são questões, são passos que nós estamos dando devagar, mas firmemente para os tribunais poderem utilizar o PJE com segurança, não só para o jurisdicionado, mas para a própria equipe interna do tribunal. Quais os principais desafios nessa implantação nos tribunais? Primeiro, a mudança de conceito de trabalho, de cultura internamente em relação ao uso do processo. Não só do processo em papel, mas também do processo eletrônico. Né? Isso. O processo em papel para o eletrônico já traz algum impacto. Só que mesmo o processo eletrônico, que hoje é mais difundido, que tem muito mais uma forma de... Ele tem muito mais algo semelhante a um apenso de processo. Então, eu tenho o processo com apensos de documentos. O PJE muda um pouco essa figura para que o processo seja efetivamente eletrônico, tramitação automatizada, passos automatizados. Então, isso às vezes choca muito o nosso usuário interno, porque ele estava acostumado a emitir uma certidão, a fazer algo que hoje quem vai fazer é o PJE. Então, o sistema automaticamente vai gerar. Então, ele fica fica muito impressionado com a mudança. Então, essa mudança de cultura eu diria que é o maior desafio. Depois disso, nós temos a mudança de cultura interna em relação ao trabalho com a tecnologia da informação. A tecnologia da informação até uma década atrás, 5 anos atrás, nos tribunais, ela era vista como uma atividade meio pura. Então, seria como eles fornecem o computador para que as pessoas usem. E com o processo eletrônico, e aí não é só com o PJE, mas com o processo eletrônico em geral, a TI passa a ter um grande pedaço da TI que passa a ser atividade fim, porque trabalha diretamente com o processo judicial, na manutenção e na guarda desse processo. Então, isso também traz uma mudança muito grande do ponto de vista institucional. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Dr. Paulo Cristóvão, ele que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. A Secretaria trata justamente do PJE, é o especialista nessa área, né? Sempre está falando sobre esse assunto e sabe com muita propriedade. Muito obrigado, sucesso lá no trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos agora acompanhar mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Muitas crianças sonham em ser jogadoras de futebol e ver os ídolos de perto é o desejo de todos. Nessa escolinha em Brasília, alguns já tiveram essa oportunidade. Gostei muito, porque a gente entrou com jogadores em campo, né, todo mundo consegue isso e foi muito legal. Senti um pouco da emoção que os jogadores sentem em entrar e ouvir o grito da torcida e poder saber o que eles passam dentro de campo. Para a Copa do Mundo, a seleção de pequenos já está formada. 4.000 crianças e adolescentes vão participar de atividades dentro dos estádios durante a Copa do Mundo. Mas para que eles possam atuar como gandolas, porta-bandeiras e acompanhar jogadores e mascotes, eles vão precisar de uma autorização específica. A regra vale tanto para os menores brasileiros como para os estrangeiros. O formulário padrão foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça e também vale para autorizar a viagem de crianças com menos de 12 anos desacompanhadas dos pais e para a hospedagem de menores. O documento vai ficar disponível no site da FIFA, nas embaixadas, nas agências de turismo e nas varas da infância e juventude. Além da autorização, eles deverão portar o seu documento de origem.
no caso um passaporte, um documento de identificação, porque só autorização não vai prevalecer. O CNJ também tem feito acordos com a FIFA em outras áreas. Uma novidade é que os chamados juizados do torcedor vão poder funcionar dentro dos estádios. Estão desenvolvendo trabalho junto aos órgãos de fiscalização nos seus estados, orientando de como deverá ser feita essa fiscalização. Que não basta tão somente uma ação do judiciário. Há uma ação do Ministério Público, uma ação do juizado de menores, uma ação da Polícia Civil e Militar, para que haja todo um trabalho sendo feito em equipe para que a coisa funcione, né? A fiscalização e a ação do Poder Judiciário. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!